Então, aquele alguém é tão importante para nós que a nossa dificuldade, o nosso problema, passa a ser menor. Passa a estar no segundo plano. Porque em primeiro plano, a dor do outro é maior para mim. Então eu começo a orar por amor. Que é o amor? O amor é quando eu considero o outro maior do que eu. Então essa mulher está orando pela sua filha e ela pede. Nos evangelhos ela fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela traz para si toda a assolação, toda a angústia, toda a aflição que a sua filha está passando. E em segundo lugar, ela discerne a solução do problema. Qual é a solução do problema? Se derramar aos pés do Senhor. E nós como pais, e nós como avós, e nós como intercessores de um país, de um povo, de uma família, de um lar, de uma casa, de um marido, de uma esposa, enfim, nós precisamos entrar em intercessão. Lembre-se, ela não foi verbalizar, ela não foi ficar criando, não, ela foi orar. Em oração, ela foi buscar ao Senhor. E o Senhor com certeza teria toda a solução para aquele seu problema. Em terceiro lugar, ela discerne que pode clamar a favor da sua filha. Então ela entendeu que, ainda que tivesse todos esses percalços culturais, de tradição, de território, de entidade, de uma série de coisas, ela quebrou tudo isso, porque ela identificou em Jesus toda uma constituição, toda uma plenitude de vontade de Deus. Ela identificou a messianidade de Jesus Cristo. E isso fez com que ela transformasse toda a sua necessidade em adoração. E ela adorou ao Senhor. Eu tenho falado, ontem eu estava orando com uma pessoa, eu falava para ela, olha, vamos em adoração, louvar ao Senhor. Por quê? Porque quando eu estou, e não é, agora nessa hora tem que dividir, louvor de alta ajuda e louvor para o Senhor. Alguém poderia falar para mim, mas todo louvor não é para o Senhor? Depende. Alguns são de alta ajuda. Mas nada contra, cada um é cada um. Mas agora tem que ser, realmente, se eu for adorar e louvar, é algo que adore, que pontue a grandeza e a minha pequenez. Que pontue a obra redentora, maravilhosa, a identidade do Deus vivo na nossa vida e no universo. E em adoração, como ela fez, nós vamos também adorar, interceder e clamar. A Bíblia também fala, em segundo lugar, que ela clamou com um senso de urgência. Ela falou assim, Jesus foi a única vez naquela região. Então ela não perdeu tempo, ela aproveitou a oportunidade. E nós temos que aproveitar as oportunidades. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa ontem à noite, né, por causa dessa tragédia que aconteceu com essa cantora, né, do mundo, do cancioneiro popular brasileiro, do mundo sertanejo, né? Ela trouxe a música sertaneja chamada, eles chamam de sofrência, né? De sofredora, né? E ao mesmo tempo sobre essa capacidade que ela tinha de expressar o sentimento da alma feminina, né? Então a pessoa falava, puxa vida, né? Por quê? Porque nós somos assim, nós todos. A Bíblia fala que nós somos como é que fala? As flores, né? A vegetação silvestre, que agora pela manhã ela cresce, ela se apresenta, ela fica bonita, e chega ao entardecer, ela morre, ela padece. Porque isso é para nós todos, não é só para ela, ou para um, ou para outro, não. Por quê? Porque nossa vida é rápida, é passageira, é assim no piscar dos olhos. Então, ela aproveitou o que ela estava vivendo ali, na intensidade total, plena, perfeita, porque ela se derramou. Agora ela tinha quebrado todas as situações e circunstâncias, e ela se derramou diante do altar do Senhor.
E isso lhe trouxe o quê? Isso lhe trouxe vamos chamar assim, uma capacidade de adoração, que ela identificou em Jesus o seu instrumento de cura, o seu instrumento de edificação. Ela identificou em Jesus o verdadeiro ser, a ser adorado, a ser reverenciado, de maneira a cultuá-lo, e ela se derramou na messianidade de Jesus. E, em terceiro lugar, ela mostra, porque ela fala: Senhor, socorre-me. Ela chama Jesus de Senhor, né? Significa que ela está destituindo o Baal da sua vida e está elevando um altar ao Senhor, ao Deus vivo, chamado Emanuel, o Deus conosco, né? Ela chama: Senhor, socorre-me. E a Bíblia fala: há um coração contrito, né? Ou melhor dizendo, ao coração quebrantado, o espírito contrito, o Senhor jamais rejeitará. E nunca que Jesus rejeitaria. Então essa mãe se dispôs a enfrentar todos os obstáculos por causa da sua filha. E ela teve o quê? Ela obteve do Senhor o quê? Obteve alívio. Ela foi curada, ela foi restaurada em nome de Jesus. E eu lembro da passagem de 1 Samuel capítulo 30, né? Já estou terminando, de 1 Samuel capítulo 30, quando Davi, ele tem que ler 1 Samuel capítulo 29 inteiro, capítulo 30, aí você vai se lembrar da história, mas eu vou resumir. Davi estava fugindo, né, da perseguição de Saul, mas ele fugiu tanto, e tantas vezes, que já não havia mais território dentro do controle, vamos chamar, governamental judeu, hebreu, né? Então ele vai para as terras administradas pelos filisteus. E aí ele procura um rei dos filisteus, né, da região dos filisteus, chamado Aques ou Aquis, né? E aí Aques dá uma porção de terra para ele morar com seus 600 guerreiros e as suas famílias, né, para que ele estivesse, entre aspas, protegido de Saul. E aí vem um momento que os filisteus querem levantar guerra contra Saul. E aí eles se arregimentam para ir guerrear contra Saul. E Davi vai junto com Aques. Quando os outros guerreiros filisteus veem Davi, aí ele fala: não, esse aí não vai não. Não é aquele que o cântico dos judeus era o seguinte: se Saul destrói 1000, 1 milhar, Davi destrói 10 milhares? Não. De repente ele se volta contra nós. E aí o ímpio serve de instrumento de Deus na vida de Davi. Por quê? Com certeza Davi estava cansado de ser perseguido. Com certeza Davi estava pensando em adiantar a revelação de Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer fazer as coisas se justificando naquilo que um dia falou para nós, mas sem sabermos direito se é aquele momento. É exatamente o que acontece com Davi. Só que Deus tem misericórdia de Davi e fala: não, esse não vai. Mas quando Davi volta para Ziclag, onde ele estava com todo o seu exército, as suas mulheres, os seus filhos, os seus bens foram saqueados pelos amalequitas. E o que quer dizer Amaleque, ou Ameleque? Significa aquele que se esconde nas areias. Porque é exatamente o que sempre Amaleque fez em relação ao povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu da terra do Egito e indo pelo deserto, esse povo se escondeu, Amaleque e todos os seus comandados, se esconderam na areia, dentro da areia, para tomarem o povo de Deus e quererem matar o povo de Deus. Então é exatamente o que Amaleque faz, né? Quando Davi retorna e vê que seus filhos, seus familiares foram sequestrados. E aí todo mundo cai em choro, Davi se desanima, e aí o Senhor fala, e aí no seu desânimo, Davi pede uma estola sacerdotal e busca o Senhor e pergunta: Senhor, vou atrás? Vou perseguir?
vou me levantar contra os amalequitas? E aí o Senhor responde, vai atrás da tua família, vai atrás dos seus queridos, interceda, vá atrás, busque, porque essa é a obra do servo de Deus, né? Não é assim que o Senhor fala através de Isaías para Ezequias? Prepara, ordena a tua casa. Não é assim que o Senhor fala para Abraão? Que Abraão deveria ordenar a sua casa pelos herdeiros que viriam, porque olha só a palavra do Senhor, está lá em Gênesis 18, que os herdeiros seriam a justiça de Deus na terra. Então nós temos esse chamado, e essa mulher, moradora de Tiro em Sidom, ela entendeu espiritualmente esse chamado. E não obstante ser uma estrangeira, uma mulher de cultura grega, uma mulher de cultura, né, de tradição espiritual, de entidades, politeísta, ela se converte ao Deus vivo e ela se derrama para interceder e buscar. Exatamente o que Davi faz com seus guerreiros. 200 ficam à beira do caminho porque estão cansados, mas os outros 400 vão atrás e resgatam. Todos os filhos e esposas e bens ainda ficam com os despojos, né? E Davi fica mais rico ainda. Então você tem toda uma condição, exatamente para que o Senhor diz, o que significa ir em busca da cura, da restauração, da libertação dos nossos amados. Mas sempre em amor, não tem como fazer de outra maneira, né? Em nome de Jesus. Uma mãe intercessora, como nós que somos intercessores, nós devemos entender que teremos o nosso pedido atendido, porque a Bíblia fala que nós não temos os nossos filhos para calamidade, a Bíblia fala que a nossa família é bendita, então nós vamos buscar e vamos sermos instrumentos de resgate, porque é o que Paulo e Silas respondem àquele carcereiro lá em Atos 16, né? Fala assim, olha, se você crê no Senhor Jesus, você e a tua casa serão salvos. Então é uma promessa. E em segundo lugar, ela recebeu vitória por causa da sua fé e por causa da sua identificação de quem era Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor. Essa palavra é maravilhosa, ela fala muito conosco, né? Me faltaria ainda falar sobre tantos textos que falam sobre esse resgate, que é exatamente o que aquela viúva de Sarepta faz em relação ao seu filho, quando ela coloca sobre a cama do profeta. Ela está, na verdade, nos representando ali também. E ela é da mesma região dessa mulher cirofenícia, né? E ela coloca aquele menino morto ali para que fosse ressuscitado. E nós somos aquele menino que em algum momento da nossa vida estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e fomos resgatados pelo Senhor por causa dessa palavra. Porque o Senhor resgatará e o Senhor restaurará aquilo que um dia foi de morte para ser um altar de testemunhos. E hoje nós somos um altar de testemunhos. Vamos orar? Colocar tudo isso diante do Senhor? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço por todos que estão aqui conosco, Bispo Antônio, Pastor Amara, familiares, também a Eva, o Carlos, familiares, João, Roseli, Ângela, familiares, ó Deus de poder, Amanda, Deus abençoe o Fábio também, toda a família, a glória, a presença, o poder, o mover, em nome de Jesus, Amara, já falei também a Cida, Deus abençoe o Fábio, a Márcia, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, toda a família, Joana também, a presença, o poder, o mover do Senhor, minhas tias, meus pais, meus tios, Senhor Deus de poder, todos que estão conosco e aqueles que entrarão em algum momento, algum dia, algum horário, a Deus toda a honra e toda a glória, porque nós identificamos o teu senhorio, porque nós nos derramamos diante do Senhor e clamamos pelos nossos queridos, como o Bispo Antônio sempre fala, pelo Felipe Eduardo, seu filho, também a Eva, que sempre pede pela Débora, pela Raquel, Senhor, em nome de Jesus, o Fábio e também a Márcia, pedindo
pela Ana Cláudia, pelo José Antônio, pela Luna, ou então João Roseli pedindo pelos seus filhos, Clara, Grazi, Humberto, toda a família, o Carlos, a Ethel, a glória, a presença, o poder, o mover. Ó Deus de poder e maravilhas, cura, visita, liberta a nossa família, os nossos queridos, traz da tua palavra, move-te dos céus em nosso favor, e que nós ao mesmo tempo, ó Deus, vivamos a tua justiça, sendo a própria justiça, através da nossa prática, através da nossa integralidade no teu reino, na tua presença, e de maneira integral, nos derramemos em louvor e adoração, ó Deus de poder, e nos transformemos a cada dia em altar de testemunho, em altar de adoração, em altar que por causa da nossa vida, nós depreciamos e repreendemos e apequenemos o altar a Baal e todas essas entidades, declarando o poder e a autoridade do Senhor no nosso louvor, na nossa adoração, no nosso derramar. Por isso, Senhor, derrama-te sobre nós, venha cada dia, ó Deus, e nós sejamos instrumentos sobre a nossa terra, o nosso país, e o nosso país seja quebrado em toda maldição, e o nosso país seja sarado, ó Deus, e por tua causa o Senhor possa nos perdoar no nosso pecado como nação, como brasileiros. E nós que estamos aqui, nossos familiares, nossos queridos, derrama-te com a tua cura e com a tua saúde. Visita, ó Deus, o sangue, os membros, o corpo, os sentimentos, o emocional, a angústia, a aflição, a tristeza, a depressão, derrama-te curando, ó Deus. Move-te do céu, Senhor, ó Deus. Nós repreendemos toda maldição, toda situação de morte, toda algema que angustia, que aflige, nós repreendemos e declaramos o poder da vida, a alegria do Senhor, a cura, a saúde do Deus vivo se derramando sobre as nossas famílias, os nossos queridos, em nome de Jesus. Visita os idosos, os avós, os pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Senhor de poder e maravilhas, move-te dos céus, tocando, renovando, ressuscitando, Deus de maravilhas. Toda alergia de pele, toda alergia constatada, diagnosticada, nós repreendemos e declaramos a depuração, a purificação do Deus vivo, o fogo santo descendo do céu, para trazer cura, visitação, batismo do Espírito Santo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aonde você pisar com a planta dos teus pés, aonde você tocar com a palma das tuas mãos, por onde você for, onde você pisar, o Senhor te dê por concessão. E nunca te falte nem coisa pequena e nem grande, mas a unção, a glória, a presença, o poder do Senhor seja a tua marca. Por onde você for, você possa exalar o bom perfume de Cristo, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Que o amor do Deus Pai, Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa sejam a tua marca, sejam a tua cobertura sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, esse final de semana, esse sábado, esse domingo, a glória, a presença, o mover do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que você tenha aí um sábado maravilhoso, um domingo muito especial. Bispo Antônio, pastora Mara, Deus abençoe vocês. Eva, Carlos, Deus abençoe. Amanda, um beijo para você, para todos. Também João, Roseli, Ângela, um beijo. Fábio, Márcia, Deus abençoe vocês também, todo mundo aí nessa casa, nessa família maravilhosa. Seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, um beijo para todos. Deus abençoe a presença, o poder, o mover do Senhor sobre cada um. Jadson também, um beijo. Paz do Senhor, até amanhã, fique na paz. Tchau, tchau.